Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornal. Foram hoje a enterrar os restos mortais de Dom Jaime Gonçalves. Podemos tocar todos os batuques de Moçambique, todos ao mesmo tempo, ninguém ouve. Paz, paz, qual paz? Nós não queremos a guerra, porque os moçambicanos ou acabam com a guerra, ou a guerra acaba com eles. Comunidade católica, família, partidos políticos, académicos e população despediram-se hoje de Dom Jaime Gonçalves num velório de corpo presente que teve lugar na cidade da Beira. Além do papel no Acordo Geral de Paz, a Igreja Católica destaca o desempenho de Dom Jaime na consolidação da Arquidiocese. Centenas de pessoas na paróquia Nossa Senhora de Fátima, na cidade da Beira, para prestar homenagem a um dos principais arquitetos do Acordo Geral de Paz. O presidente da República, Filipe Nyusi, e esposa marcaram presença no culto de despedida, tal como Joaquim Chissano, antigo chefe de Estado. Os partidos da oposição também se fizeram representar, assim como amigos, simpatizantes e população em geral. Vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. A missa com cânticos e orações foi dirigida pelo arcebispo da Beira, Dom Cláudio Zuana, que destacou o papel de Dom Jaime Gonçalves na formação de sacerdotes e consolidação da arquidiocese. Por 36 anos, como pastor, inspirou, animou e construiu a Igreja da Beira, animando-a a ser uma igreja que vive, uma igreja que evangeliza, uma igreja que celebra, uma igreja que serve, como vem recolhido nas recomendações do Sínodo Diocesano celebrado em 2005 por firme vontade de Dom Jaime. Recomendações que são como um testamento, um legado a nós, fiéis da Igreja da Beira. Recomendações impressas nas casulas que os bispos e muitos celebrantes vestem hoje, mas, sobretudo, impressas nos nossos corações. A família de Dom Jaime Gonçalves recorda os ensinamentos do arcebispo emérito e agradece o apoio recebido nos últimos dias. Como família, nunca imaginamos que estas virtudes pô-las ia ao serviço da sociedade, que lhe tornaria um homem de dimensão nacional e internacional, pelos feitos que produziu, de que todos nós somos testemunhas hoje com esta presença humana que tanto nos honra e nos consola como família. O adeus a Dom Jaime Gonçalves foi também marcado pelos cumprimentos do chefe de Estado ao presidente do MDM, David Simango. Filipe Nyusi cumprimentou ainda um a um todos os familiares de Dom Jaime Gonçalves. O arcebispo emérito da Beira nasceu a 26 de novembro de 1936 em Sofala. Morreu na quinta-feira passada, vítima de doença. A seguir a missa do corpo presente, os restos mortais de Dom Jaime Gonçalves foram enterrar no cemitério Santa Isabel.
A urna contendo os restos mortais do arcebispo emérito da Beira, Dom Jaime Pedro Gonçalves, saiu da paróquia Nossa Senhora de Fátima, transportada por padres diocesanos e acompanhado por uma moldura humana composta por familiares, fiéis da Igreja Católica e não só, e diversas personalidades religiosas, políticas e governamentais. A marcha rumo à sua última morada foi acompanhada de vários cânticos. O cemitério Santa Isabel tornou-se pequeno para acolher esta moldura humana. Aliás, parte considerável das pessoas que acompanharam Dom Jaime Gonçalves até a sua última morada ficaram do lado de fora do cemitério, dada a falta de espaço. Já no interior do cemitério, depois da bênção, a urna contendo os restos mortais de Dom Jaime Gonçalves foram depositados num ambiente de tristeza. Dom Jaime Pedro Gonçalves foi sepultado ao lado da campa de Dom Sebastião Soares de Rezende, que foi o primeiro bispo da Beira. Dom Sebastião Soares de Rezende começou a dirigir os destinos da Igreja Católica na Beira em dezembro de 1943 e morreu vítima de doença em fevereiro de 1967. Dom Sebastião Soares de Rezende sempre destacou na defesa dos oprimidos e foi nele que Dom Jaime Pedro Gonçalves se inspirou durante os 36 anos que esteve à frente da Diocese da Beira. O Presidente da República diz que pretende dar continuidade à obra de Dom Jaime Gonçalves e manter vivo o seu legado. Ainda vivo, o arcebispo aconselhou o chefe de Estado a ter paciência para que os moçambicanos se reencontrem. O povo moçambicano está de luto. A unidade dos moçambicanos reclama a tua morte como obra de reconciliação e a esperança da paz que tu sempre procuraste. Eu me recordo, numa das vezes quando passamos aqui e fomos visitar o Dom Jaime ao lado da irmã, quando ele ainda lutava contra a doença, disse: jovem, tenha paciência para o reencontro dos moçambicanos. Em característico da tua sagacidade na palavra, fluidez no pensamento, perspicácia no argumento demolidor nos debates que tu mantinhas sempre a religião, vida e a cultura do teu povo, estás aqui perante nós, mas ausente de nós. A missão que abraçaste, interagiste com a sociedade, despertando a consciência coletiva dos moçambicanos para a necessidade de construirmos uma sociedade de igualdade, justiça, harmonia social, paz e reconciliação. Queremos ser continuadores da tua obra e manter vivo o teu legado. Afonso de Acama destacou o secretário-geral da Renamo, Manuel Bissopo, para o representar nestas cerimônias. Bissopo diz que Dom Jaime Gonçalves foi um homem corajoso que sempre lutou pela igualdade. Falar de Dom Jaime Gonçalves é falar daquele homem destemido, corajoso, dedicado à causa de paz, democracia e bem-estar de todos os seres humanos no mundo e em geral e em Moçambique em particular. Dom Jaime Gonçalves notabilizou-se pela sua postura e forma de ser na abordagem dos assuntos não apenas eclesiásticos, mas também pela forma como Deus o inspirou para se pronunciar sobre os assuntos candentes da nossa sociedade moçambicana. Foi quem demonstrou dedicação e entrega à solução pacífica, entregando-se de corpo e alma para aproximar o governo e a Renamo, de modo a privilegiar o diálogo em detrimento do soar das armas. A sua partida acontece numa altura em que precisamos mais do seu saber para a pacificação e unidade entre os moçambicanos. Dom Jaime Gonçalves foi até a sua morte defensor acérrimo do cumprimento escrupuloso do Acordo Geral de Paz, assinado em Roma em 4 de outubro de 1992. O presidente do MDM diz que Dom Jaime foi um servidor que demonstrou que sabia o que queria. David Simango considera que o seu legado deve servir de inspiração
para qualquer político que esteja a serviço da sociedade. Estamos diante de um servidor que sempre demonstrou o que sabia e o que queria. Um servidor que não confundia o certo do errado. Não se atrapalhava quando fosse para escolher um caminho certo, mesmo que este processo fosse difícil e espinhoso. Cabe agora aos moçambicanos compreenderem se querem acabar com a guerra ou se a guerra acaba conosco. E fica a lição de que os servidores e defensores da vida devem ser os agentes do Estado de Direito, pois a essência do Estado é a defesa e a promoção da vida. A defesa e a promoção da vida são valores suprapartidários e supra-religiosos, no sentido de que deve inspirar qualquer política que esteja a serviço da pessoa humana e da sociedade. O antigo chefe de Estado, Joaquim Chissano, diz que os moçambicanos terão saudades de Dom Jaime Gonçalves e lembra alguns momentos com o arcebispo emérito da Beira. Vamos do seu apelo, a última vez que esteve com ele na Universidade Católica, quando ele se perguntava se é difícil que irmãos se sentem à mesma mesa e conversem, que unam os seus esforços para o desenvolvimento do país. Não tenho as palavras exatas, mas o sentido era este, que nada devia ser obstáculo a que os moçambicanos se entendam. Foi um apelo que devemos não esquecer. E, portanto, os moçambicanos devem conseguir esta paz. E ele não compreendia os condicionalismos colocados quando se trata de busca da paz. Portanto, nós vamos ter saudades. Tivemos muitas discussões. Eu trabalhei com ele. Posso dizer que dei-lhe missões também, além das iniciativas próprias, e ele realizou com todas as suas forças, tanto em Nairobi como nos Estados Unidos da América, como em outros lugares, em Gorongosa, que foi também a sua própria iniciativa. Nós trabalhamos em prol da paz e as diferenças nunca nos afastaram, mas procuramos sempre caminho para nos unirmos, como em Roma, durante as negociações para a paz, particularmente naquele último dia em que nos encontramos com todos os mediadores no meu quarto do hotel, e que vimos a preocupação no seu rosto, e por causa dessa preocupação encontramos a solução que nos permitiu assinar o acordo de paz. Personalidades presentes nas cerimónias do último adeus a Dom Jaime Gonçalves foram unânimes em afirmar que o bispo emérito foi o brilho da paz e por isso os moçambicanos devem salvaguardar os princípios da paz e reconciliação.
Falar de Dom Jaime é falar da paz em Moçambique. E o grande legado que nos deixa é que a paz se alcança através do diálogo, da reconciliação e da inclusão. Este é o grande legado que nos deixa. Refletindo sobre estes 3 pilares, nós poderemos ter uma paz duradoura, uma paz perene. Olha, ele foi um bom modelo, ele conseguiu construir o que ele construiu e esta geração precisa seguir o mesmo pensamento, optar pela paz, diálogo. Eu acredito que a paz que os moçambicanos puderam desfrutar esses anos todos, ela foi promovida por um grupo de pessoas, ela foi uma das pessoas principais também. Eu acredito que essa geração precisa aprender, essa geração precisa levar o mesmo pensamento, optar por diálogo. Hoje temos uma situação no país, mas eu acredito que tudo se resolve com diálogo. Se pudermos levar o mesmo modelo de pensamento, a mesma maneira de fazer as coisas, é promover a paz na nossa sociedade, eu acredito que nós podemos conseguir. Moçambique pode voltar a desfrutar esta paz. Porque a melhor homenagem não é esta que foi feita aqui, não é lermos discursos bonitos. A melhor homenagem é nós seguirmos os ensinamentos de Dom Jaime. Penso que tanto o presidente Nunes como o presidente Djakama são cristãos, são católicos. Nós poderíamos ter decretado uma trégua neste conflito que está a ceifar a vida a muitos moçambicanos. Então, o que peço, tanto ao presidente Nunes como ao presidente Djakama, é que relevem o que lhes vai na alma e que, em respeito a Dom Jaime, abracemos de novo a paz e abracemos-nos como irmãos. Em suma, eu acho que os dirigentes deste país, sem distinção, com inclusão, com a participação de todos, deviam pegar o dia de hoje para inspirarem-se e partirem para aquilo que é o diálogo aberto, que foi sempre o apanágio de Dom Jaime Pedro Gonçalves. Que continuemos a obra de Dom Jaime Pedro Gonçalves, no sentido da verdadeira reconciliação entre os moçambicanos e que essa paz seja uma paz que vem do fundo de cada um de nós. Esta é a grande mensagem que eu posso neste momento transmitir. Membros dos diversos partidos políticos deixaram apelos para a preservação da paz como a melhor forma de homenagear o legado de Dom Jaime Gonçalves. A moçambicana naturalmente registra aquilo que os seus filhos fazem para o seu bem e penso que saberão transformar esta dor em novas forças e, sobretudo, aquilo que foi o trabalho de Dom Jaime naturalmente vai ficar na memória e na vida de todos, vai servir de exemplo para continuarem os moçambicanos a batalhar para o seu bem-estar, para o crescimento e desenvolvimento da sua pátria. Nos seus últimos dias da vida, a grande mensagem que deixava-nos era de que era preciso que se acabe com a guerra. Se os moçambicanos não acabarem com a guerra, será a própria guerra acabar com os moçambicanos. Então penso, esta é a grande mensagem que ele deixou-nos e nós temos a obrigação moral de resgatar a paz, para reviver a obra que ele deixou-nos. Como Dom Jaime nos ensina a realmente sermos cultores da paz, sabe que o primeiro princípio para qualquer moçambicano estar em paz, para qualquer cidadão do mundo estar em paz, é realmente viver numa sociedade harmoniosa, uma sociedade em que os seus dirigentes são transparentes na atuação, na forma de gerir a coisa. A comunidade de Santo Egídio lembra o papel de Dom Jaime Gonçalves nas conversações de Roma e classificou como um homem reconciliador. Os seus colegas em Moçambique dizem que Dom Jaime era um homem ao serviço da humanidade. A comunidade do Santo Egídio destacou um representante para o funeral de Dom Jaime Gonçalves. A mensagem é que o país deve seguir os ideais do arcebispo emérito. Mesmo nos momentos mais difíceis, ele ajudou-nos a encontrar as melhores soluções. Acreditamos de que honrar a sua memória é procurar de todas as maneiras de defender a paz. As violências dos últimos meses eram um sofrimento enorme para Dom Jaime, porque ele acreditava na paz, que o vosso maravilhoso país goza há 24 anos. Devemos fazer todos os esforços
seguindo o seu exemplo, o exemplo da nossa comunidade, o exemplo dos amantes da paz, para encontrar as soluções certas e evitar outros sofrimentos inaceitáveis. Em nome da Conferência Episcopal de Moçambique, o arcebispo de Maputo, Dom Francisco Chimoio, recorda que Dom Jaime foi um homem de fé e que sempre esteve ao serviço da Igreja e dos moçambicanos. Damos graças a Deus Pai pelo seu fecundo ministério episcopal, no qual se evidenciou como homem de fé, esperança e caridade. Foi também solícito em saber colocar os dons recebidos ao serviço da Igreja e do povo moçambicano. Do Vaticano veio uma mensagem de conforto à família, lida pelo bispo Dom João Carlos. O Papa Francisco concede a quantos choram a sua partida e aos pastores e fiéis reunidos para a celebração das exéquias uma consoladora bênção apostólica. Podemos tocar todos os batuques de Moçambique, todos ao mesmo tempo, ninguém ouve. Paz, paz, qual paz? Nós não queremos a guerra, porque os moçambicanos ou acabam com a guerra, ou a guerra acaba com eles. Para trás os ecos do funeral de Dom Jaime Gonçalves. Vamos neste momento a um breve intervalo. Voltamos já a seguir com o essencial da informação. Até já. Como é que o processo aqui é diferenciado? Os casos de direito, da lei e da justiça vão atuando de maneira muito sutil, vistos e ditos de forma simples e direta. Onde falhamos é como é que insertamos uma investigação eficaz para identificar o fulano X. É isso que nós não conseguimos fazer. Com análises de quem sabe o que diz e diz o que sabe. Não temos procuradores totalmente íntegros. Nós não somos nenhum estado de polícia. O que é que está por detrás desse problema? Nós temos um Ministério Público hoje cerimonioso. São esses fatos que depois temos que conjugar com o Código Penal e verificar se é ou não um ilícito criminal. O condutor violar uma das contravenções que estão no Código de Estrada de forma grave, ele comete um crime de acidente de viação de que resulta em morte. É assim que o Cuidjur chega à sua casa, agora com novo horário, todas as segundas-feiras, às 23 horas. Esta é a nossa Gorongosa. Apoie o projeto do Parque Nacional da Gorongosa.
Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAF à cidade portuária de Natal. Davis Simango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Esta vez, Jornal da Noite, edição de sábado. Realizou-se da manhã de sábado o velório de Joaquim João na cidade de Inhambane. Na hora do último adeus, amigos e companheiros de trincheira do Mr. JJ recordaram do homem que vivia para o futebol. Uma cerimônia simples, mas carregada de simbolismo. Nesta sala estão amigos e companheiros de trincheira do Mr. JJ, bem como amantes do desporto em Inhambane e o governo provincial, representados ao mais alto nível pelo governador Daniel Chapo. Para muitos, ainda é difícil acreditar que não poderão mais conviver com o seu mestre, e os rostos carregados de consternação não escondiam a dor de quem tinha por Joaquim João uma grande admiração. Na mensagem do governo provincial, o timoneiro de Inhambane enalteceu os feitos de JJ e refere que estes devem ser imortalizados. Até a data da sua morte, desempenhava as funções de assessor do Clube Ferroviário de Inhambane, a nossa província. JJ, como carinhosamente era tratado nos meandros do futebol, sacrificou a sua vida representando o país, descobrindo talentos de jogadores para levar o nome de Moçambique além fronteira, como os nossos jogadores que aqui se encontram presentes. Caro JJ, os seus efeitos iluminarão as nossas memórias em prol do desenvolvimento do futebol na província de Inhambane. Por outro lado, os jogadores do Clube Ferroviário de Inhambane, que viviam diretamente com Joaquim João, prometem seguir os ensinamentos do seu mister. Vai deixar um vazio muito grande, não só no desporto, mas ele como pessoa. Era uma pessoa muito conciliadora, uma pessoa que nos aconselhava sempre, não é? Eu estou aqui, por exemplo, desde 2008. Meu primeiro toque no sénior foi com ele, ele que me puxou do júnior para o sénior. E sempre, de lá para aqui, tem me aconselhado muito. E é uma perca muito grande mesmo, não só no futebol, mas como pessoa. Era muito alegre, muito ensinador, dava-nos tudo como pai e como treinador no campo. Sim, sim. Como é que será daqui em diante? Tentamos levantar a cabeça, nada está perdido, tentar dignificar este ano que nós perdemos, ele a levar o título, a dignificar a ele. A urna contendo os restos mortais de Joaquim João saiu no princípio da tarde deste sábado, com destino a Maputo, para ser entregue à família. Antigos jogadores, treinadores e dirigentes esportivos lamentam a morte de Joaquim João. Para os mesmos, a morte do homem elástico, uma das alcunhas pelo qual era conhecido nos meandros futebolísticos nacionais, devido à sua capacidade de elevação para disputar as bolas aéreas, é uma perda irreparável. Tive a felicidade de compartilhar o balneário, o mesmo local de trabalho com Joaquim João. Fomos adversários de ocasião, fomos colegas da profissão, fomos colegas da seleção. Foi o meu capitão no primeiro CAN que eu tive a felicidade de participar, em 86 no Cairo, no Egito. Tive a felicidade de
de beber grande parte daquilo que era a sua liderança e a liderança dos outros que lá estavam. E é com consternação, porque é uma pessoa especial, alegre, e que infelizmente partiu. Infelizmente uns partem mais cedo, outros partem mais tarde. E quero aqui aproveitar agora, nessa oportunidade, para endereçar os meus pésames à família, que sem dúvida que a família do futebol e do desporto está de luto. Se houve negligência, lamento, e obviamente as pessoas envolvidas terão que refletir nesse sentido e tentarem perceber que de facto poderiam fazer o contrário, mas lamento sinceramente, é uma morte estúpida, como eu sei, malária, penso que é possível resolver-se, mas são fatalidades. Quero acreditar que chegou a hora dele e foi, que Deus o tenha, que descanse em paz. É lamentável porque nós muitas vezes não valorizamos as nossas referências. Estamos a falar do Joaquim João, se calhar muitos nem sabem quem foi o Chiquinho Conde, que terminei quase 10 anos de jogar, porque nós infelizmente não valorizamos muito as nossas referências. Bom, primeiro que para mim é uma circunstância de grande pesar e consternação, porque é uma figura importante do nosso futebol, foi uma figura ímpar do nosso futebol. Eu ainda por cima tive o privilégio de jogar com ele, embora de uma geração mais nova do que ele, mas tive o privilégio de jogar com ele e portanto sei da importância que ele tinha no nosso futebol. Agora só tenho que endereçar as condolências da família e que se reergam desta situação triste, mas que também o nosso futebol saiba tirar os ensinamentos do Joaquim João enquanto desportista e enquanto homem. Provavelmente não teremos aproveitado tanto quanto devíamos durante o período em que ele se retirou do futebol enquanto praticante, porque temos este problema, não é? Agora lamentamos as coisas. O Clube Ferroviário de Maputo adiou a Assembleia Geral marcada para este sábado em virtude da morte de Joaquim João, símbolo do clube, que foi capitão desta equipa durante mais de 10 anos. A direção do clube já está a pensar na forma de imortalizar esta figura. Havia condição moral, psicológica para que essa realização se realizasse, mas pronto, tínhamos que cumprir esta formalidade, que era vir aqui, porque isto aconteceu a menos que 24 horas da hora marcada para a realização da reunião. Tínhamos que vir aqui partilhar isto e consultar a própria Assembleia, que foi unânime em dizer que não há condições para que essa Assembleia se realizasse, dado que não há assuntos que ditassem o não funcionamento da direção ou do próprio clube. Nós estávamos a acompanhar a par e passo aquilo que era o desenvolvimento do estado de saúde dele, que em algum momento, a meio da semana, que aparentava estar a registrar algumas melhorias, e depois piorou o estado de saúde dele. Mesmo estando nós a fazer esse acompanhamento, é sempre chocante receber este tipo de informação. Recebemos ontem a notícia, no final do dia, isto aconteceu por volta das 18 horas de ontem. Estamos ainda em estado de choque. O que vamos fazer agora tentar manter contato com a família para ver primeiro aquilo que são os desejos da família, para depois ver aquilo que poderemos nós fazer em tanto que clube. Uma das coisas que já, pelo menos num contacto foi feito esta manhã, é que nós já disponibilizamos aqui o ginásio para a cerimónia de homenagem a este que foi não só atleta do Ferroviário, mas de todo o nosso Moçambique. A seguir a reação de vários desportistas nacionais relativamente à morte de Joaquim João. Comentar, porque a morte de qualquer pessoa sempre nos traz tristeza. E principalmente quando a gente ainda conhece a pessoa e convivemos muitas vezes com ele na seleção, ainda nos dói mais. Mas eu devo dizer que o Joaquim João é uma perca muito grande, porque foi um grande jogador aqui na nossa seleção, capitão. Foi um jogador que eu, quando fui para a seleção, apanhei ele lá e ele ajudava-nos. Não tenham receio, vamos jogar, isso que interessa é jogar futebol e tal.
Era uma pessoa fora de série. Não perdeu só um jogador, perdemos, esta semana tivemos uma grande perda, que foi o Bispo, na Beira, está a ser enterrado hoje, e realmente a parte esportiva do Joaquim João. Dois grandes homens que, cada um no seu setor, lutou muito por este país, um de uma maneira, outro de outra. Qualquer das formas, eu tenho que dizer que são perdas irreparáveis. Em segundo lugar, falando deste que realmente pertence ao local onde eu estou, neste momento a ver um jogo de futebol, direi que também deveríamos aproveitar, olhando para aquilo que o JJ foi para todos nós como desportista. Eu tive uma particularidade, porque ele foi meu companheiro nas seleções quando eu cheguei aqui em Moçambique em 2000. Ele era o treinador das seleções mais jovens e tive o privilégio de conviver com ele. E não só, foi meu companheiro também, para muita gente que não sabe, no Benfica em Portugal. O Joaquim João esteve comigo no Benfica em Portugal em 1966, 67 e infelizmente o contrato assinado pelo Benfica acabou regressando para Moçambique porque o serviço militar na altura chamou. É muito triste, a morte de uma pessoa é sempre doloroso e quando é uma figura incontornável no desporto moçambicano, em particular no futebol, ficamos chocados logo que recebemos essa notícia e por isso que nós, a direção da Liga, decidiu que esta jornada vai iniciar com um minuto de silêncio. É uma perda muito grande para o desporto moçambicano. O decano de jornalismo desportivo moçambicano, Renato Caldeira, diz que guarda boas recordações de Joaquim João e que tem perfil de ser herói moçambicano no quadro do desporto. Chorarmos a vida de Joaquim João, devemos celebrar uma vida muito preenchida. Ela é uma figura realmente emblemática, é uma figura que cabe seguramente na galeria dos cidadãos mais importantes, mais dedicados deste país. É difícil a gente, digamos, rebobinar a história do nosso desporto, a importância que o nosso desporto tinha naquela altura, no pós-independência, e ver uma figura como o Joaquim João, que era o emblema, primeiro, dos desportistas do Norte que vinham para o sul do país e que se impunham, que não era fácil. Vamos seguir o exemplo dele, mas seguir de facto e não que essas coisas não fiquem só pelo papel e pelas intenções, não é? São poucos os símbolos em várias áreas. E o nosso país tem muitas razões para se chorar, para se lamentar, e temos poucas razões para nos alegrarmos. Eu insisto que a vida de Joaquim João não é para ser chorada, não é para ser lamentada, é para ser exaltada, é para ser aplaudida e é para ser, acima de tudo, seguida como um dos poucos exemplos numa área muito difícil como é a área desportiva, mas esta reação de todos os quadrantes da vida nacional, não só desportistas, não só pessoas do futebol, mas de todos os quadrantes da vida nacional, por si só, dizem o que é a figura emblemática do Joaquim João. Veja a seguir o perfil de Joaquim João, falecido esta sexta-feira no Hospital Provincial de Inhambane, vítima de doença. Fernandes, de seu nome completo, nasceu em 1952 no distrito de Mopeia, na província da Zambésia, tendo-se iniciado nas lides desportivas, jogando no ferroviário local. Em 1969 veio à então cidade de Lourenço Marques, onde representou durante largos anos o Ferroviário de Maputo e mais tarde o Machaquene. Foi 62 vezes internacional pela Seleção Nacional e esteve ligado ao futebol 42 anos ininterruptos, especificamente aos clubes ferroviários de Moçambique. Quando abandonou a carreira de jogador de futebol, o antigo capitão dos Locomotivas de Maputo e da Seleção Nacional abraçou a carreira de treinador, tendo orientado o Ferroviário de Maputo em 1986, o Ferroviário da Beira de 1994 a 1996,
A seleção de sub-20 de 2000 a 2002, a seleção de sub-17 de 2002 a 2004 e o Ferroviário de Inhambane de 2008 a 2011. Nos últimos anos passou à categoria de assessor do Clube Ferroviário de Inhambane, onde tinha já instalado a sua residência. Também conhecido como Homem Elástico, JJ chegou a treinar no Benfica, em Lisboa, antes de cumprir serviço militar obrigatório nas tropas coloniais portuguesas. JJ, como era conhecido nos meandros futebolísticos, tinha sido internado na sexta-feira da semana passada no Hospital Provincial de Inhambane, depois de se ter sentido mal, onde lhe foi diagnosticado malária cerebral. O seu funeral será realizado na capital do país nos próximos dias, com as cerimônias de homenagem a serem preparadas pelo Clube Ferroviário de Maputo a acontecerem no ginásio do clube. E assim seguimos a um breve intervalo. Voltamos já a seguir. Até já. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que o Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Gorongosa National Park is truly Africa's lost Eden. With our efforts of restoration, it will be an example for the international community that destroyed ecosystem can be restored. Community in and around the park boundary is important, and their development is must. For the community, it is important that we focus on their well-being, health and education facilities, and above all, we protect and conserve their culture. Philosophy of human for humans, we will be engaging with community. Park has a magnificent history because of Rift Valley. One can observe true wilderness in the park to see firsthand and the beauty and mystery. I visited the park and was amazed the work done in a very short time. I must say that this is a showcase for a researcher and conservationist, an unforgettable tourist destination, an important element in the economic and social development of Mozambique. I would like to commend all the partners and the government for their serious effort and understanding the need and conserve Gorongosa National Park for our future generation. With our continuous effort, we will achieve lost glory. Entre Letras estreia sexta-feira às 13h45 aqui na STV Notícias. Um país sem cultura é um país sem identidade. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos enfrentar.
São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Um país sem ídolos é um país sem referências. Estamos de volta ao jornal. O presidente do Panamá considerou este sábado de errada e desnecessária a decisão da França de voltar a incluir o país na sua lista de paraísos fiscais na sequência do escândalo dos papéis do Panamá. O governo francês publicou na sexta-feira o decreto que inclui o Panamá na lista de paraísos fiscais, informando que a partir de 1 de janeiro do próximo ano vai aplicar ao país as medidas fiscais de dissuasão, sem, no entanto, precisar de detalhes. Em reação a esta publicação, o presidente do Panamá afirmou este sábado que a decisão francesa de incluir de novo o seu país na lista de paraísos fiscais depois do escândalo dos papéis de Panamá, não é correta e é desnecessária. João Carlos Varela acrescentou que o ministro das Finanças do Panamá, Dulcídio de Laguardia, vai viajar para Paris na terça-feira para salientar que o Panamá é um país digno, respeitador e aberto ao diálogo e que está comprometido com o maior nível de transparência. A afirmação de João Carlos Varela ocorreu horas depois da conversa telefônica mantida com o presidente francês, François Hollande, na qual se comprometeram a implementar de forma efetiva o acordo vigente entre ambos os países para evitar a dupla tributação e facilitar a troca de informação. Uma investigação realizada por uma centena de jornais em todo o mundo sobre 11,5 milhões de documentos revelou bens em paraísos fiscais de 140 responsáveis políticos ou personalidades públicas. O conjunto de documentos denominados papéis de Panamá provém da empresa de advogados do Panamá, denominada Mossack Fonseca. A Coreia do Norte garantiu este sábado ter testado com sucesso um míssil balístico intercontinental que lhe assegura a capacidade de realizar um ataque nuclear ao continente americano. Kim Jong-un, presidente norte-coreano, considera que graças a este novo motor, a Coreia do Norte pode equipar os seus mísseis balísticos intercontinentais com ogivas nucleares mais poderosas e manter ao alcance de tiro todas as zonas cheias de malfeitores da Terra, incluindo a zona continental dos Estados Unidos da América. O líder norte-coreano ordenou e controlou pessoalmente o teste do novo motor de mísseis balísticos. Muitos especialistas estrangeiros mostram-se céticos perante as numerosas reivindicações norte-coreanas do mesmo tipo que se têm multiplicado nos últimos tempos. Estes peritos sugerem que o poder de Pyongyang procure evidenciar as suas ações antes do Congresso do partido em maio. O clima diplomático na Península Coreana não parou de se degradar desde o quarto ensaio nuclear feito pela Coreia do Norte no início de janeiro, seguido em fevereiro pelo lançamento de um foguete considerado como um teste disfarçado de um míssil de longo alcance. Em resposta, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas decidiu aplicar no início de março novas sanções e mais pesadas contra Pyongyang, incluindo restrições ao comércio marítimo e a exportação de minerais, interdição de fornecimento de combustível para aviões e foguetes. Nas últimas semanas, a Coreia do Norte intensificou os anúncios sobre o progresso dos seus programas nucleares e balísticos proibidos pela ONU. É o fim do jornal. Obrigado pela preferência. Resta apenas desejar bom fim de semana e nada de excessos.